Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação de um usuário anônimo, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, sou o cara que perguntou o que você achava do patriarcado e tal na sua live. Ultimamente venho refletindo sobre a questão da evolução humana e da sociedade, e vi que é correto dizer que um marido hoje é obsoleto. Acredito que na antiguidade, no tempo da selva e da natureza, era realmente necessário um homem do lado por questões de sobrevivência para diminuir o gasto de energia vital na procura de alimento e provisão e para se proteger de animais selvagens e de outros homens. Mas hoje em dia, se parar para pensar, um marido ou namorado realmente não é necessário. Como exemplo, tem uma prima minha que teve sucesso profissional ao longo da vida, um cargo de alto status na sociedade, ela é militar, e ganha relativamente muito bem comparado à população brasileira em geral. Nunca vi essa minha prima com um namorado, ela sempre foi caseira e estudiosa. Ela já está chegando na casa dos 30 e diz que não quer ter filhos. Raciocinando logicamente, ela é um dos casos que realmente não precisa de um namorado ou marido, pois se ela quiser ter um filho é só ela escolher um cara que ela sente atração e pronto, sem se casar e tal. Já que a provisão do cara, ela não vai precisar. E isso é porque minha prima é conservadora. Olhando outros casos, principalmente modernos, eu chego a uma conclusão que, por isso, o casamento de forma lógica hoje em dia não faz qualquer sentido. Pois me diga algo mais tradicional que um casamento e mais patriarcal do que um homem dominante dentro de casa. Mostrando que dizer que a nossa sociedade é patriarcal, na verdade, é uma grande mentira. Eu acredito que uma sociedade realmente patriarcal é uma sociedade tradicionalista, religiosa e, por vezes, militarizada, onde o dever vem acima dos prazeres. E é tudo o que não vemos na sociedade brasileira, onde o que reina são os prazeres e eu faço o que quiser. Em uma sociedade patriarcal, o marido e a esposa têm um papel definido. O homem tem a última palavra dentro do lar, inclusive autoridade para arranjar os casamentos dos seus filhos. Então, Coruja, eu chego à conclusão que o casamento de verdade é algo do patriarcado e não da natureza, já que a estratégia sexual masculina é apenas o sexo de qualidade o mais rápido possível e não formar família ou se prender em uma monogamia. Abraço, Coruja, tudo de melhor sempre. E eu que agradeço o Anônimo pela doação, me perdoe ter modificado tanto o seu e-mail aí, mas para postar esse vídeo e não dar problemas aqui eu tive que modificar bastante o seu e-mail, né? Se vocês querem ouvir o e-mail dele na íntegra e um vídeo que eu fiz a respeito, que infelizmente não passou pela análise do YouTube, vocês podem se tornar membros aqui do canal e ter acesso a conteúdos privados, tá? Eu estou regravando esse vídeo aqui para ver se, eu consigo expressar a minha opinião sem problemas com os anunciantes aqui na plataforma. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. E se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Bom, vamos a esse assunto. Cara, eu não sei por que muitos homens aqui da nossa comunidade ainda ficam devaneando a respeito de um ideal patriarcalista, porque vejam bem, o patriarcado, ele, na verdade, foi uma coisa muito nichada que aconteceu somente na Grécia e Roma antigas. É aquela coisa do paterfamilias, né, que a gente estuda no ensino médio. Pelo menos eu estudei, não sei como é que tá os planos do MEC para hoje. E o paterfamilias, ele funcionava o seguinte: o homem ele era obrigado a casar se ele quisesse ter algum tipo de prestígio social, tá? E aí, para o homem casado com filhos, que era o paterfamilias, ele tinha mais privilégios sociais, ele tinha tratamento prioritário até mesmo nas decisões da polis grega. No caso, até mesmo na democracia, tá? Tinha uma bancada de paterfamilias dentro da democracia grega. Então, veja que os homens eles se casavam e tinham filhos na Grécia Antiga não por um romance lindo de ter filho, que coisa incrível e tal. Não era nem por uma determinação religiosa, tá ligado? Era porque ele queria mais poder, ele queria privilégio, ele fazia isso para ter mais recursos por si mesmo. E o necessário era que ele trabalhasse para sustentar esposa e filhos, tá? É claro que se os homens ali pudessem ter esses privilégios sem que fosse necessário sustentar a família, eles fariam isso. E hoje o homem ele foi tão doutrinado, tão romantizado, que ele está tentando sustentar a família e filhos procurando isso sem nenhuma recompensa. Meio que o papel se inverteu, tá ligado? O cara ele quer o ônus e não quer o bônus.
E na polis grega, o cara queria o bônus, mas não queria o ônus. Mas o ônus era necessário, né? Então você vê aí, né, como séculos de romance realmente doutrinou os homens bonitinho. É claro que também vai ter um determinismo biológico a respeito disso, porque homens que constituíram família se reproduziram mais, né? Afinal, eles proveram e protegeram para seus filhos e passaram mais a sua genética adiante, obviamente conservando aí essa necessidade emocional que os homens têm de prover e proteger para uma família. Então eu vou discordar aqui do Anônimo quando ele diz que o determinismo biológico do homem, né, o natural do homem é buscar somente sexo de qualidade, sem responsabilidade necessariamente. E tá, isso vai ser em alguns casos, alguns homens, mas não funcionaria muito bem a nossa reprodução se isso fosse o caso, tá? Então fica bem complicado dizer até onde começa a cultura humana de família, filhos e tudo mais, e onde termina o determinismo biológico. Eu acho que se os homens não tivessem alguma inclinação para sustentar a família, a gente não teria chegado até aqui, pelo menos não uma ordem que a gente tem hoje, né? Que é aquela coisa do dimorfismo sexual, onde o corpo masculino ele é mais focado no trabalho, o corpo feminino é mais focado na reprodução ali e tal, justamente porque houve uma seleção natural para diferenciação de papéis, com base numa organização sexual, tá? E se a gente observa a história humana, a gente percebe que houve muita poligamia, tá? Homens eles montavam haréns assim e sustentavam as suas parceiras ali, né? E ao longo da história a gente vê, até mesmo hoje, um cara rico, a primeira coisa que ele faz é montar um harém. Então eu diria que sim, o homem ele querer fidelidade, tá? O homem ele querer sustentar, prover e proteger é um determinismo biológico, é uma memória evolutiva com certeza. Porém, isso não impede que um homem ele tenha filhos fora dessa relação, né, de provisão e proteção. Ele simplesmente não quer prover, não quer proteger e pula fora, né? Tem também o fato de que as relações sexuais elas são na nossa espécie uma forma de recreação, de interação, como em muitas outras espécies. E também tem o caso de gravidez indesejada, às vezes por falta de educação, responsabilidade dos envolvidos ali e tal. Então são muitas nuances para a gente determinar realmente se a busca masculina por família e filhos é uma cultura exclusivamente ou é uma biologia exclusivamente, tá ligado? Eu gosto de partir da teoria de que o ser humano é biopsicossocial, né? E isso traz até mais evidências para a mesa. Tem uma questão cultural, tem uma questão biológica e tem uma questão psicológica também. Mas voltando àquela coisa do patriarcado. O patriarcado original mesmo, ele ocorreu somente na Grécia e um pouquinho em Roma, tá? Mas ele só ficou ali. O patriarcado não ocorreu em mais nenhum lugar da história ou do mundo. Quando se diz hoje que nós temos um patriarcado, na verdade um espantalho é um grandíssimo de um bicho-papão para justificar misandria, basicamente. Tá? Dizer que os homens são privilegiados e meio que diminuir eles na sociedade. Quando na verdade o homem ele não tem privilégio absolutamente nenhum. Isso é mentira. A gente pode observar isso através dos censos. Tá? Os homens eles sofrem muito mais em praticamente tudo. Em praticamente todo flagelo social o homem sofre mais, sabe? Analfabetismo, uso de drogas, população carcerária, morador de rua, acidente no trabalho, mortalidade, homicídio, até câncer. E para eu explicar para vocês o porquê o patriarcado não existiu fora da Grécia e Roma, tem a questão da democracia. Tá? Hoje a gente diz que tem uma democracia, mas é só um nome. Demo significa o povo e cracia governo, né? Patriarcado é pater, pai, e arc é poder ou espólio, né? Então vocês já conseguem ver aí a construção da palavra. Me diga, vivemos hoje numa sociedade dita democrática. Você se sente representado pelo seu líder? Você sente realmente que tem poder sobre o andar da sua sociedade? Pois é, democracia é só um nome. Sabe quem também se auto-intitula democrático? A Coreia do Norte, né? República Democrática da Coreia. Pois é, você acha que eles têm liberdade, poder de escolha lá sobre o governo do seu país? Não, cara. Patriarcado é a mesma coisa. Foi só um nome que os paterfamílias deram para a sua organização social naquele nicho específico da Grécia e Roma. Desde então, não aconteceu mais. Simples assim. Democracia é a mesma coisa, cara. Não existe mais hoje. Só que aí vejam bem.
Em outras civilizações, né, até ali mais ou menos a primeira revolução industrial, a regra em todo mundo era de liderança masculina, tá? Autoridade masculina dentro de casa e tudo mais. Essa lógica começou a mudar aqui no Brasil, mais lá depois da década de 60, 70 e 80, né? Então, assim, casamento arranjado, tá? O homem ter a última palavra dentro de casa, ele ser o líder da família, ele controlar tudo dentro de casa e tal. Sim, isso existia. Eu não estou necessariamente concordando com isso, tá? Eu não tenho esse saudosismo, eu não queria que fosse assim. Eu acho, na verdade, que é muita responsabilidade nas costas do homem nesse caso. E chamam isso de patriarcado porque os homens tinham mais poder de fato, mas eles também tinham mais responsabilidade, então nada mais natural. No patriarcado original greco-romano, a polis ela encontrou uma forma de incentivar os homens a fazer algo que era necessário para a manutenção da cidade, que é o quê? Se reproduzir e sustentar uma família. E os políticos, eles descobriram que, cara, para incentivar os homens a manter a taxa de natalidade, a sustentar uma família que não vai ser capaz de se prover no mundo que nós temos, que é extremamente braçal, e só homens conseguem fazer certos trabalhos, a gente vai ter que incentivar esses caras de alguma forma, a gente vai dar a eles responsabilidade, mas também autoridade, vamos dar a eles privilégios, poder, prioridade, riqueza, tratamento preferencial, entendeu? Você vê que isso era uma estratégia funcional. Hoje, como eu falei no começo do vídeo, o que a gente mais tem é jogar a responsabilidade nas costas dos homens. Não, sustente sua família, sustente seus filhos, vá lá, trabalhe, não sei o quê. A troco de quê? A troco de nada. O homem que ele é pai de família hoje, ele não tem absolutamente nenhum tratamento diferente de um cara que é solteirão, livre, leve e solto. Então, o homem inteligente, né, que não foi doutrinado pela cultura romântica, o que ele vai pensar? Cara, eu consigo sexo de qualidade fora de relacionamento, tá? Tem profissionais para isso. Eu consigo interação com o sexo oposto também fora de relacionamento, sem necessariamente ter família. Eu tenho o mesmo tratamento de um cara que é pai de família hoje. E eu vejo o pai de família tendo um monte de responsabilidade. Para que eu vou querer ter uma família? Você entendeu? Então, os gregos, que eram muito mais inteligentes do que nós, com certeza, pelo menos nesse assunto, eles perceberam, cara, pra gente resolver esse problema, os caras não estão querendo casar, os caras não estão querendo sustentar a família, tá só no oba-oba aí. Vamos, assim, decidir o seguinte: se tu quer ficar solteirão, beleza, mas tu vai ser um cidadão comum. Se você sustentar a família, tu vai ter um cargo muito maior, mais prestígio e tudo mais, uma bancada aqui diferenciada para outros homens, um ambiente exclusivamente de vocês e, pô, mais respeito, mais admiração. Hoje o homem casado ele tem isso? O homem que sustenta a família tem isso? Não, cara. Ele é só mais um. Então, não podemos dizer que temos um patriarcado hoje em dia. Na verdade, sequer tivemos um patriarcado em qualquer outro momento da história. O que a gente tinha, na verdade, em outros momentos da civilização e lugares do mundo, como assim civilizações mais androcêntricas, onde o homem ele era o líder, ele era o que tinha mais autoridade e tal, o que a gente tinha ali era meramente uma organização funcional, tá? Era a única forma que as coisas tinham para funcionar de acordo com o ambiente. Cara, é o seguinte, o ambiente ele era muito árduo. E os homens, eles eram os únicos capazes de fazer certos trabalhos, de fazer proteção. Tinha muita mortalidade, então para sua comunidade se permanecer viva, tinha que fazer muito filho. E uma mulher, quando ela está gestando, ela fica muito mais vulnerável, a gente sabe muito bem. E para isso ela vai precisar de mais provisão e mais proteção do que o normal, que ela já não conseguia fazer por conta do ambiente ali, que era muito difícil. Trabalho braçal, irmão. Era mortalidade pra caramba, era assim, um passo em falso e você morria, era muita violência, era complicado. Então a única forma funcional ali de manter a taxa de natalidade, manter a sociedade andando de alguma forma, era dando responsabilidade para os homens, jogando todo esse trabalho aí de proteção, provisão e liderança nas costas deles, porém, para incentivar eles a aceitar isso, porque não dá para obrigar um homem a fazer isso, né? A menos que ele seja um escravo, para isso tinha que dar algum tipo de autoridade para esse cara, algum tipo de recompensa, tá ligado? Então aí vai vir toda essa lógica de casamento arranjado, toda essa lógica de que era propriedade dele ali, os filhos e a esposa. E aí tudo isso que a gente chama hoje de um sistema de opressão machista patriarcal, a gente vai conseguir justificar de acordo com o ambiente ali, né? Aquela coisa da virgindade,
aquela coisa do casamento arranjado, aquela coisa do pai dominar tudo. Não se fazia aquilo porque o homem era mau, o homem é essencialmente mau. Não, não, era a única forma das coisas funcionarem. Não tinha outra forma, tá? Agora, no mundo de hoje, com tecnologia, com trabalho de escritório, com ar-condicionado, com vacinas, com remédio, com hospital, com polícia, com estado, tá? Com cidades, iluminação, aí as coisas mudaram. E vejam só, foi justamente essa lógica que hoje chamam de patriarcal que construiu o mundo que nós temos hoje. Foi por conta de que os homens tinham mais responsabilidade e também mais autoridade que a gente consegue ter a tecnologia que a gente tem hoje, a urbanização que a gente tem hoje, a organização e o conforto que a gente tem hoje, tá ligado? Então é uma grande ingratidão dizer que a ordem de relacionamentos e de interações de gênero foi um retrocesso da nossa sociedade. Pelo contrário, foi o que construiu a sociedade de hoje. Querendo ou não, o ambiente era assim, cara. O ambiente precisava que fosse assim. Não tinha outra forma. Agora, não é mais necessário esse tipo de interação. Tá? Não é mais necessário que o homem ele seja líder, que ele tenha mais autoridade. Eles ainda têm mais responsabilidade, né? A gente paga mais imposto, e mesmo assim não temos leis exclusivas, ações afirmativas ou cotas. Na verdade, somos extremamente ostracizados na sociedade, até mesmo perseguidos. Então veja que a responsabilidade ficou, mas a autoridade foi embora. Ainda é cobrado que o homem provenha, ainda é cobrado que o homem proteja. Mas o que é que ele ganha com isso? Nada. Muitas vezes, inclusive, ele só perde. E vejam só, querendo ou não, se você tira esse saudosismo com o patriarcado da cabeça, você vê que a lógica de hoje, de certa forma, também liberou os homens. Eu sei, ainda não é justo, eu não vejo a lógica de gênero hoje, tanto política quanto social quanto cultural, justa para os homens, mas pelo menos hoje você pode escolher não ter família, não ter filhos e viver até mesmo melhor que um cara que tem família e filhos, né? Um casadinho. Porque em outros momentos, como no patriarcado e até em outras civilizações, até mesmo a civilização brasileira, lá na época do coronelismo, ali na época onde os tradicionais conservadores dizem que foi a melhor época, o homem casado, por incrível que pareça, ele vivia melhor que o homem solteiro, porque havia toda uma organização social para dar mais recursos para o homem casado. Para o homem casado ele ter mais crédito social, ele ter um networking com uma família da esposa dele. Tem uma lógica de ajuda ali, né, entre famílias que casavam os seus filhos, etc. Hoje não tem mais isso, velho. Porque naquela época, para as pessoas fazerem negociações, elas precisavam confiar umas nas outras. Não havia um sistema de segurança jurídica, tá? Então, assim, você quer comprar uma casa na minha mãe e vai pagar por prestação. Você é um cara solteiro, não tem nada a perder, como eu expliquei na minha série de vídeos, né? O homem que não tem nada a perder. Como é que eu posso garantir que você vai pagar o que me deve? Veja que no caso de um cara que tem família e filhos, é mais fácil porque ele tem algo a perder. Inclusive, pessoas mal intencionadas que estão fazendo negociações ali podem inclusive ameaçar esse cara através da sua família, né? Então, daí surgiu essa cultura de que o homem solteiro ele é irresponsável, ele é um menino, ele é imaturo, né? Ele não gosta de assumir responsabilidade, é um aventureiro e tal, justamente porque as pessoas antigamente precisavam dessa garantia de que você é um homem que provê para alguém, sustenta alguém, você arca com as suas responsabilidades, consequências dos seus atos, e isso era atrelado a ter uma família, né? Como também o fato de poder ameaçar o cara através da família, tipo, olha, se você não quer que nada aconteça com a sua família, é bom que você me pague, por exemplo, tá? Isso acontecia porque o ambiente era mais brutal, a civilização era muito nova ainda. A gente não tinha segurança jurídica, a gente não tinha policiamento, a gente não tinha nem iluminação nas ruas direito. A gente ainda estava lidando com doença, com predador. Hoje em dia, mano, a gente não tem mais isso. Então, assim, a cultura, ela precisou ser tão brutal quanto o ambiente. E hoje, pelo menos se tem alguma coisa que a gente pode comemorar, é o fato de que você pode escolher ser solteiro, não assumir família, tá? Fazer o seu casualzão aí tranquilo, Tinder e não sei o que, molhar o biscoito tranquilamente, que não vai aparecer um pai com uma espingarda na mão forçando você a casar com a filha dele.
e você vai conseguir ter emprego, você vai conseguir ter crédito na praça, você vai conseguir ter um mínimo de vida social, mesmo sendo solteiro, tá? Porque em outras civilizações, cara, o mano que era solteiro assim com 25, mais de 25 anos, meu irmão, ele não conseguia emprego em lugar nenhum, ninguém confiava nele, ele não conseguia fazer empréstimo, ele estava com o nome sujo, ele era tratado assim como uma escória. Muitas vezes até surgindo falsa acusação, perseguição, sabe? Meio que uma ordem das penas brancas. Então veja, os homens casados eles perderam a autoridade e o privilégio que tinham, então eles estão no mesmo patamar dos homens solteiros, né? O homem hoje na nossa sociedade é tratado como cidadão de segunda categoria, independente se ele é solteiro ou casado. Então assim, já que todos os homens estão se ferrando, por que você vai querer se ferrar ainda mais assumindo família, né? É melhor ser ferrado só uma vez do que duas vezes. Então, se serve de consolo, né, pelo menos, essa mudança de ordem aí, liberou os homens solteiros para terem o mesmo crédito social de um homem casado. Que ambos são ruins, né, mas o homem casado ele tem mais responsabilidade, sem autoridade, recompensa, nem basicamente nada de bom. Então, senhores, tirem essa ideia de patriarcado da cabeça. O patriarcado só existiu na Grécia e Roma, desde então só foi uma lógica que meramente funcionou por conta do ambiente e com a tecnologia, com a política, com a ordem social, cultural e ambiental que nós temos hoje, não volta mais, não funciona. Quem diz que tem, na verdade não tem. Porque o que hoje a gente trata como uma família tradicional é, na verdade, uma família complementar, igualitária, onde marido e esposa têm uma função muito parecida, ambos têm autoridade ali, ambos trabalham, ambos sustentam a casa, o homem, segundo o censo, sustenta mais, claro, e tem menos autoridade. Então esqueçam, tá? O cara que está dizendo que hoje canta de galo na casa dele porque ele tem a última palavra e ele é o homem da casa, é cope limitante, ele só está tentando se convencer disso para sentir que é um pouco mais relevante do que ele é, porque quando você observa de fato, ele e a esposa têm a mesma autoridade dentro de casa, às vezes ele tendo até menos autoridade, tá? Mas nunca mais, e até porque a economia de hoje nem permite que o brasileiro médio, até mesmo o brasileiro de classe média, sustente uma família sozinho, né? Com a única fonte de renda do homem. Tem que ter um complementarianismo, tem que ter um igualitarianismo se quiser ter filhos. Só quem consegue sustentar uma família de maneira funcional, tá? Funcional hoje, com uma única fonte de renda, é quem ganha pelo menos seus 10 mil por mês. Funcional, tá? Tem muita gente que consegue sustentar uma família com muito menos, mas não é bem funcional, a gente sabe muito bem, não dá. E mesmo os caras que sustentam uma família sozinho, nem eles estão tendo autoridade, simplesmente pelo fato de que as leis estão contra ele, tá? Então, se a gente for realmente ver, nós vivemos, na verdade, num matriarcado. E isso já há muitas décadas. Sabe por quê? Não importa se você acha que você canta de galo na tua casa, não importa se a sua é a única fonte de renda, não importa se você se acha o conservadorzão e pá. O fato é que o governo, tá, as leis não estão nem aí para isso. Você pode ser denunciado por violência patrimonial, tá? Você pode tomar um divórcio e perder mais da metade dos seus bens e os seus filhos. Quando um casal dá entrada no programa do governo Minha Casa Minha Vida, a casa é registrada no nome da esposa, você tem que pagar pensão mesmo com guarda compartilhada ou unilateral para a mãe, mesmo também ela ganhando o suficiente para sustentar o filho sozinha. Então, se a gente observar a construção da palavra matriarcado, mater, mãe, arc, poder e riqueza, o poder e a riqueza está na mão de quem? Das mães. Então, assim, esqueça tudo completamente. Não existe mais patriarcado, relacionamento tradicional conservador onde o homem é galudão e não sei o que, não existe mais. O governo, as leis, a cultura não respeitam isso. Você pode querer tentar brincar de casinha e fingir que você é o dono da casa e você manda, mas as leis são brutais, elas não ligam para isso, a política não liga para isso, as pessoas não ligam para isso, e caso seja da vontade da sua parceira, a sociedade e o Estado vão te botar no teu lugar rapidinho, tá? Então, senhores, muito obrigado por acompanharem até aqui. Um obrigado ao Anônimo pela doação aí ao vídeo. A vocês, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.